Vamos agora aos tipos de agricultura. O primeiro, agricultura de plantation. A expressão plantation vem lá da história, vem lá do período, por exemplo, da colonização brasileira. Quando estudamos plantation na história, lembramos que a plantation significa uma grande área, significa uma produção voltada ao mercado externo, significa praticamente a monocultura e significa o uso da mão de obra escrava. No entanto, hoje os geógrafos utilizam o termo plantation sem utilizar a característica da escravidão. Utilizam o termo plantation para uma agricultura extremamente tradicional e voltada para o mercado externo e, obviamente, baseada em grandes propriedades, em imensos latifúndios. Porque, tome cuidado, latifúndio é uma área não utilizada, uma grande fazenda não utilizada ou subutilizada. E a plantation, ela tem essa característica. Ela tem a característica da baixa produtividade, porque é a tradicional. Agricultura de subsistência, também típica de países em desenvolvimento. O que significa a subsistência agrícola? É quando a sua produção ela não consegue gerar excedente. Não é que se produza porque está se buscando ali a produção para o consumo, simplesmente. É porque a produção é tão pequena, a produtividade é tão baixa, que não há excedente. E quando não há excedente, você não pode gerar uma produção para o mercado, ou seja, você não produz para o mercado, não é uma produção comercial. Toda vez que a gente gera excedente, e esse excedente é comercializado, você tem uma agricultura comercial. Quando não é excedente, não é agricultura comercial, é uma agricultura de subsistência. E é lógico, baseada em técnicas arcaicas e normalmente em pequenas e minúsculas propriedades que aqui no Brasil chamamos de minifúndios. Agricultura familiar. Cuidado com esse conceito. Agricultura familiar é um termo muito genérico. O conceito mais básico de agricultura familiar é quando você tem uma produção agrícola, uma área de produção agrícola na qual a família é fundamental no processo de produção, onde a classe trabalhadora empregada na produção é predominantemente familiar. O que significa dizer que numa agricultura familiar você pode ter uma pequena produção agrícola de subsistência, você pode ter uma média produção agrícola tradicional, você pode ter uma média produção agrícola extremamente moderna e até uma grande produção agrícola, baseada em conceitos modernos de produção. No Brasil, a agricultura familiar normalmente é sinônimo de pequena produção, que pode ser tradicional ou moderna. No centro-sul do Brasil, o que predomina é a agricultura familiar com alto grau de modernização. No Nordeste, a agricultura familiar significa uma agricultura de famílias pobres, muitas vezes até vivendo da subsistência. Agricultura de jardinagem. Essa é típica do Sudeste e do Sul da Ásia, onde temos os famosos formigueiros humanos. A agricultura de jardinagem existe ali exatamente por conta dessa abundância de mão de obra. A agricultura de jardinagem significa uso intensivo da mão de obra. É normalmente uma monocultura baseada em grandes propriedades e principalmente na cultura do arroz, na rizicultura do Vietnã, do Laos, Camboja, Índia, China, ou seja, é uma agricultura comercial. Muitas vezes emprega técnicas modernas, em outros momentos emprega técnicas tradicionais. O que caracteriza a jardinagem não é o grau de modernização, mas o uso intensivo dessa mão de obra abundante e barata no Sudeste Asiático. Rotação de culturas. Cultura típica da Europa. Uma Europa que sempre teve dificuldades de produção agrícola pela sua escassez de terras, pelo seu próprio tamanho físico, pelo seu próprio rigor de inverno. A rotação de culturas se baseia numa lógica de utilização máxima da área que está disponível para o plantio, na qual a produção ela vai circulando, ou seja, você planta soja numa determinada parte da fazenda, numa determinada época do ano,
Depois você desloca essa soja para uma outra parte da fazenda. Atrás da soja vem o pousio da terra, no qual a terra fica descansando e recompondo parte dos seus nutrientes. Logo depois vem a pecuária, que vai novamente fertilizar essa terra de maneira mais substancial. E por fim, a soja chega depois de todo esse processo, de todo esse cuidado. Então, a rotação de culturas é uma produção agrícola que se caracteriza pela otimização do uso da terra. Ela nasceu na Europa, mas hoje é largamente utilizada na agricultura americana, na própria agricultura brasileira, no centro-oeste brasileiro hoje é muito comum isso, e até em culturas na Ásia.